Boa tarde, pessoal. Todos bem? Que bom. Bom, vamos começar introduzindo a nossa apresentação, elucidando um pouquinho a respeito do desenvolvimento da fotografia, né, tanto que o nosso trabalho se intitula Fotociência, História e Desenvolvimento da Fotografia. Queria começar introduzindo meus colegas de apresentação. Boa tarde, João Pedro. Boa tarde, sou Gustavo. E boa tarde, eu sou Felipe. E eu não sou nada fotogênico. Quem aqui de vocês tirou trocentas selfies até que uma ficasse boa e começar a editar, né? E quando conseguiu tirar uma imagem boa, quando conseguiu aquela edição que vocês quiseram, né? Vocês colocaram e trocaram todas as fotos de todos os perfis das redes sociais que vocês tinham, né? Ou se não, quem nunca conseguiu editar foto ou mexeu nela, né? Ou, outro caso mais complicado, aquele aniversário que vocês foram e, de repente, aquele seu tio, ou mesmo seu pai, ou aquele seu amigo atrapalhado que não conseguia mexer na câmera e vocês tiveram que segurar o sorriso por 10 segundos. 10 segundos, muito tempo, não acha? Pois é, mas não foi sempre assim. Antes de mergulhar na história da fotografia, é legal a gente parar para olhar um pouco como a gente faz fotografia hoje em dia. Então, imagine um caso hipotético em que o Mário, ele chega para você e pede para você tirar uma foto. Ele faz uma pose e a primeira coisa que você faz é pegar a sua câmera, seja seu celular ou sua própria câmera fotográfica. Como é que isso funciona? Como é que a imagem é gerada a partir disso? Imagine que o Mário está lá fazendo a pose e as ondas que estão refletindo nele, as ondas de luz, que estão vindo de alguma fonte de luz hipotética e refletindo nele, vão entrar nesse buraquinho da câmera aqui e lá dentro ele vai interagir com alguns sensores, certo? Esses sensores, eles vão pegar esses sinais que são ondas de luz, são vindos do reflexo do Mário, e vão pegar esses sinais e vão, de certa forma, interpretá-los. Digamos que as ondas de luz elas são compostas basicamente por ondas vermelhas, verdes e azuis. E esses chipzinhos aqui, eles vão pegar a onda de luz, vão passar por um filtro azul e pegar só a parte de luz azul. Mesma coisa com o filtro verde, mesma coisa com o filtro vermelho. Esses pequenas unidades aqui, elas vão transformar essas ondas de luz em pulsos elétricos e vão enviar esses pulsos para um processador. Pode ser um processador de computador, mas nesse caso aqui é o processador da sua própria câmera. Esse processador ele vai então interpretar esses dados e transformar eles num arquivo digital. Esse arquivo digital ele facilita a nossa vida porque ele deixa tudo mais rápido, certo? A gente tira 2 segundos, faz todo esse caminho aqui. Isso só é possível por causa desses sensores, que foram desenvolvidos em relação à história da fotografia até que recentemente. Olhando mais de perto, dando uma olhada rápida neles, eles são basicamente quadradinhos de 3 cores, verde, vermelho e azul. Esses quadradinhos captam a luz e interpretam ela daquela forma que eu mostrei. Mas nem sempre foi assim. A gente fez todo esse percurso em apenas, eu acho, 2 segundos. E eu tenho uma pergunta para vocês. Alguém tem um palpite de quanto durava mais ou menos para você conseguir tirar uma foto na época, lá nos primórdios da fotografia? Alguém quer dar um palpite? 5 horas. Alguém dá mais? Alguém dá menos? 3 minutos. Alguém? Pronto. Temos 3 palpites, 5 horas, 3 minutos e 20 minutos, certo? Eu não vou responder essa pergunta agora, vocês vão ter a resposta dela já já. Isso aqui é basicamente a facilidade que a foto chegou hoje em dia, é tão esdrúxula que em 2 segundos a gente consegue compartilhar com todo mundo, assim, e isso é muito legal, mas nem sempre foi assim. Então, pessoal, essa imagem aqui que vocês estão vendo agora foi a primeira imagem capturada, né, conseguido capturar, e o autor dela foi um francês chamado Niepce, em 1824. Né? Como vocês responderam 20 minutos, 5 horas, né? E aquela pergunta que eu fiz para vocês, se 10 segundos segurando o riso já era tempo demais, espantem, isso aqui durou 8 horas de exposição para ficar pronta. 8 horas, muito tempo. Esse procedimento que Niepce realizou, tá? Ele pegou uma caixa, né, chamada câmara escura, onde ela é completamente fechada, e obviamente por dentro escura, e somente passa num buraco bem pequeno a projeção da luz solar. E nesse buraco, né, a imagem vai ser processada no fundo dessa caixa, onde eles vão obter assim pequenas formas. Foi muito utilizado também por Leonardo da Vinci,
sim, já no século XVI, para ele poder conseguir pintar determinadas paisagens, tá? Isso aqui é bem a ilustração de como funcionava, né? Pode passar. E o que causou um certo espanto durante esse processo da evolução fotográfica foi que os pintores ficaram muito preocupados com isso, tá? Já que a fotografia está começando a dar os seus passos e Niepce conseguiu registrar o primeiro registro, então os pintores ficaram muito preocupados e foi assim que surgiu um movimento artístico de pintura chamado o impressionismo, tal como, por exemplo, as telas de Van Gogh. Eles queriam dar aquela ideia de movimento e de transformação nas suas pinturas. Em 1829 começou a ser desenvolvida a primeira câmera, mas só em 1839 que ela passou a ser comercializada, né? No caso, não era comercializada ainda. No caso, tinha o primeiro protótipo, que foi chamado de Daguerreótipo. Daguerreótipo, que foi o desenvolvedor da primeira câmera, que ela, diferentemente das câmeras digitais hoje em dia, esse feixe de luz ele não passava pelo microchip, ele passava por uma placa de metal que ficava dentro dessa caixa escura e ela tinha vários produtos químicos que, quando a luz incidia nessa placa, ele aderia à placa e ficava preso na placa. Então, as revelações das fotos, elas eram feitas em metais. Então, não existiam cópias ainda, né? Em 1903, já foi desenvolvida a primeira câmera colorida. Mas ela era colorida assim. Você podia colocar vários filmes nela, com cores diferentes, e você unir eles para ter uma foto colorida. Mas, no máximo que conseguia eram 3 cores. Só em 1907 que eles criaram os filmes coloridos, né? Em 1947 já teve a evolução para Polaroid, que não precisava mais mandar os filtros para revelar, a gente conseguia ter eles em mãos na hora. E em 1935 que começou a evolução mesmo, que foi a primeira câmera digital, que ela já conseguia armazenar os dados das fotografias, né? Essa aqui é a imagem da primeira foto colorida. Como falei, ela era a junção de 3 filtros. Na época ainda não tinha desenvolvido filtros de todas as cores. E a primeira foto tirada da Terra, que foi com uma câmera digital 1 ano após a Segunda Guerra Mundial. E até então foi evoluindo muito para chegar onde que a gente tem hoje dos microprocessadores e ajudar o nosso Mário a poder tirar as fotografias dele, né? É isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Boa tarde.